Agora, uma situação gravíssima quem está enfrentando é Manaus. Os manauaras estão vivendo um drama terrível nessa pandemia, um drama pior, pelo que vejo, do que enfrentaram no início da pandemia. Você se lembra muito bem. Os casos dispararam por lá, teve gente que não conseguia atendimento, enterro em covas coletivas. Logo depois, a situação se normalizou, falou-se tanto da imunidade de rebanho, tratamos aqui da imunidade de rebanho, achamos que nada voltaria a acontecer negativamente em Manaus, diferente do que achamos. Olha aí, ó, os casos estão em disparada por lá. Mais de 50 pessoas estão morrendo diariamente, pessoas que não têm nem conseguido o atendimento, e o pior, Ana Paula Rodrigues. O pior é que tem gente no hospital, Joel, sem oxigênio. Esse é o alerta que foi feito por um pesquisador na manhã de hoje. Governador do estado, o prefeito de Manaus já falaram a respeito. E o Arthur Coelho está aqui com a gente, direto de Manaus, para falar a respeito dessa situação, que é o pior dos cenários, né, Arthur? Porque na primeira parte da pandemia a gente se preocupava com pessoas que não conseguiam vagas nos hospitais. E agora até mesmo aquelas que conseguiram podem morrer. Meu Deus. Com o estoque de oxigênio esgotado. Ana, já pensou você no hospital, a pessoa internada no hospital, recebendo ali o oxigênio, de repente chega alguém e fala, olha, não tem como continuar te fornecendo o oxigênio. Dá para imaginar isso, uma condição horrorosa, terrível como essa? Dá para imaginar que isso pode acontecer aqui no Brasil? Dá para imaginar que a cidade de Manaus não terá o suprimento suficiente de oxigênio para os próximos dias? O Datenão entrevistou o prefeito de Manaus antes de ontem. Verdade. Ele disse que em 2 dias o suprimento de oxigênio, ou seja, hoje, se encerraria, acabaria. Eu te confesso... E era um suprimento extra já, né? Que foi enviado pelo governo federal, pelas Forças Armadas. Ana, eu te confesso que quando ele colocou aquilo, eu achei que isso iria explodir na mídia, como explodiu, e que alguém tomaria alguma decisão, se movimentaria, para impedir que a falta do oxigênio acontecesse em Manaus. Mas me parece que não é o caso. Me parece que há um risco iminente, real, crível, de realmente faltar oxigênio por lá, Ana. É isso. Arthur Coelho, é isso mesmo? O que vão fazer para resolver essa situação? Boa tarde para você. Boa tarde, Arthur. Exatamente. Boa tarde para todos que estão acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes. A situação aqui no Amazonas é bem complicada. Há pouco a gente teve um pronunciamento do governador do estado, ali estavam presentes também um secretário do Ministério da Saúde, também a secretária da Fundação de Vigilância em Saúde, e falaram sobre essa questão do oxigênio aqui no Amazonas. A gente tem recebido diversos vídeos, diversas mensagens de áudio de pessoas dizendo que em uma sala de um hospital tem aquele cilindro de oxigênio para 3 leitos. Então a situação é bem complicada. A gente recebeu também uma série de denúncias do Hospital Universitário Getúlio Vargas, do qual a gente conseguiu uma nota que chegou há pouco. Eles dizem que têm conhecimento sobre a falta do oxigênio, que afeta não apenas este hospital, mas toda a cidade de Manaus, e continua apoiando as ações do Ministério da Saúde e também os órgãos que estão com esforços no combate à Covid-19. Da coletiva que teve há pouco, o secretário do Ministério da Saúde falou que vai chegar uma quantidade de oxigênio para o estado do Amazonas, pediram esse auxílio do Ministério da Saúde, a logística está sendo feita por parte do Exército também. Outros estados também podem ajudar, ficou essa porta aberta aí para que outros estados pudessem ajudar. E no fim da coletiva, o governador do estado, o Wilson Lima, falou que entrou na justiça para que a empresa que fornece o oxigênio aqui no Amazonas consiga garantir oxigênio para todo o estado, para atender a demanda do estado. Foi dito na coletiva que a demanda hoje, deixa eu pegar aqui o número correto para falar, a demanda hoje de oxigênio é de 76 mil metros cúbicos. A produção é de 28.200 metros cúbicos. Então, é um disparate, é quase que o triplo da quantidade que necessita o Amazonas, mas esse oxigênio não tem o suficiente para toda a população. E aí, hoje mais cedo, a gente viu que o pesquisador Gerson Orellana, da Fiocruz Amazônia, afirmou que o oxigênio acabou e hospitais de Manaus viraram câmara de asfixia. Essa informação foi dada, né, a colunista Mônica Bergamo, ele também foi entrevistado há pouco na Band News FM, ele chegou a dizer que os pacientes que conseguirem sobreviver, além de tudo, devem ficar com sequelas
cerebrais permanentes. A gente, inclusive, conseguiu um áudio de uma pessoa, porque não tem apenas aquelas pessoas que precisam do oxigênio nas unidades de saúde, tem aquelas pessoas também que precisam do oxigênio e que fazem tratamento em casa. É o caso do ouvinte, o Edjander. Vamos ouvir. A situação está dramática. Estou dentro do meu carro com o cilindro correndo para um lado para o outro. Está um desespero muito grande na Fênix Comércio. É o único lugar que ainda tem um pouquinho de gás, que eles só estão abastecendo pequenos cilindrozinhos para as pessoas poderem pelo menos se manterem um pouquinho. Meu Deus, quem está por nós, Senhor? Nos ajudem, Senhor. Por favor, nos ajudem. A nossa equipe também tentou em contato com o governo e a prefeitura, não se pronunciaram especificamente sobre isso, mas reforçaram nessa coletiva, nesse pronunciamento que aconteceu mais cedo. Arthur, na moral, na real, pelo que vocês estão vendo aí e ouvindo dos colegas, das autoridades, vai faltar mesmo o tal do oxigênio ou não? Porque a fala desse pesquisador da Fiocruz é muito dramática, né? De que pessoas já começariam a morrer hoje. Claro, e a gente precisa saber se isso é real mesmo, se existe essa possibilidade ou se está acontecendo uma movimentação. Como você disse aí, o Exército, acho, através da FAB, né, já deve estar se movimentando para buscar oxigênio em um estado e levar aí para vocês. Essa movimentação já deve estar em curso, ou pelo menos eu quero crer que esteja em curso. Qual a real situação que vocês estão enfrentando aí, Arthur? Na realidade, o próprio prefeito de Manaus, ele falou há 2 dias que o oxigênio só duraria 2 dias, ou seja, hoje, no caso, já faltaria. Mas nesses 2 dias, o governo do estado tem falado amplamente que tem recebido oxigênio do governo federal. Inclusive, tem chegado, sim, alguns cilindros de oxigênio para tentar abastecer. Mas o que a gente vê, o cenário é muito diferente, né? Hospitais superlotados, pessoas precisando de oxigênio e não tem. Por causa disso, o governo do estado anunciou, né, nessa coletiva que muitas pessoas que estão precisando de tratamento aqui no Amazonas terão que ser transferidas para outros estados. Um primeiro grupo vai seguir para Goiás, outros grupos seguirão para Piauí, Maranhão, Brasília, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aí a gente já recebeu a informação mais cedo da Band de Teresina, de que a Fundação Municipal de Saúde disse que, em função de problemas de logística no abastecimento de oxigênio no avião da Força Aérea Brasileira, que traria os pacientes de Manaus para Teresina, o voo sofreu um atraso e a chegada está prevista apenas para as 18 horas de hoje. A situação e o cenário aqui no Amazonas é bem ruim, é bem impactante, e agora foi baixado um decreto, isso nunca tinha acontecido aqui, e aí a gente vê algumas medidas mais rígidas que estão sendo tomadas para que a circulação de pessoas se limite até às 7 horas da noite, de 6 da manhã até as 7 horas da noite. Depois desse horário, a população não vai mais poder circular aqui na capital amazonense, apenas alguns serviços essenciais vão funcionar, e aí algumas pessoas que trabalham na área da saúde, da segurança e também a imprensa. O prefeito de Manaus, quando entrou aqui no ar na Rádio Bandeirantes nessa semana, falou a respeito disso também, né, de que poderiam sair outros decretos até o fim da semana, limitando a circulação das pessoas, porque a situação é terrível, é dramática e os números precisam parar de subir. Agora, mesmo diante de uma situação como vem sendo amplamente divulgado, e vocês que estão aí sabem muito melhor do que nós, porque sempre tem alguém que conhece alguém que está precisando de um hospital e não consegue, então a sensação de viver isso é muito diferente, é muito maior do que a nossa que está aqui noticiando. Isso está comovendo a população, Arthur, para que os cuidados voltem a ser tomados, as aglomerações diminuam, ou não está surtindo efeito nenhum na população, o comércio não quer se manter fechado? Como que as pessoas têm reagido a isso? Essa sua pergunta é interessante, porque o medo faz a pessoa ficar em estado de alerta. Se você não tem medo, você sai andando por aí e sem medo de nada, você pode se ver em alguma situação de risco. Isso. Agora, se você tem medo, você passa a se precaver. Interessante isso, pois não, Arthur? Pois é, o que a gente tem observado é que todo fim de semana a Secretaria de Segurança Pública tem fechado bares e festas clandestinas, inclusive festas com centenas de pessoas. Então parece que a população não está tendo muito medo. Inclusive isso foi dito hoje na coletiva, né, há pouco, que um dos motivos pelo aumento de casos por essa segunda onda aqui no Amazonas
é justamente o número de pessoas que estão, né, nessas festas clandestinas e também das aglomerações que aconteceram no fim de ano, né, na festa de Natal e também na festa de Ano Novo. Parece que a população não está sentindo esse medo todo, não, mas depois desse cenário, dessa última semana, da falta de oxigênio, da falta de leitos, vamos ver se a partir de agora a população, uma parte, né, a gente não pode dizer toda, uma parte tome consciência e se mantenha em casa, ainda mais com esse decreto baixado, né, a partir de hoje, da circulação até as 7 horas da noite. E esse tipo de festa é feito por jovens irresponsáveis, algo que estamos vivendo também aqui em São Paulo. Sim. Né? Quantas vezes nós falamos aqui de pancadão, de festa em baile de bacana também, festa frequentada por jovens. Exatamente. Sem falar na nova cepa que foi identificada em Manaus. Ela foi confirmada em um cidadão ou alguns cidadãos japoneses que desembarcaram no Japão e partiram de Manaus. Essa nova cepa, essa nova mutação do coronavírus fez com que o Reino Unido interrompesse imediatamente de ontem para hoje a entrada de qualquer cidadão brasileiro no Reino Unido. Então é uma situação que merece um pouco mais de cautela, um pouco mais de atenção, até que tudo esteja esclarecido. Agora, Arthur, alguém morreu já em Manaus por falta de oxigênio nesses dias agora mais recentes? De segunda para cá, alguém morreu e vocês têm a certeza que essa morte aconteceu porque aquele determinado paciente não recebeu o tal do oxigênio? Não, a gente não tem essa informação de que alguma pessoa morreu especificamente por falta de oxigênio. Tem as informações extraoficiais que chegam, né, de pessoas que podem ter morrido por causa disso, mas oficialmente não se tem nenhuma confirmação. Tá bom, então. Tá bom não, tá tudo péssimo, né? Vamos torcer para que essas ações que você disse que já estão em curso aí realmente consigam impedir ou pelo menos colocar um medo na população para que os casos voltem a se normalizar por aí, porque aí, mais uma vez, está fora da curva. Mais uma vez, a cidade de Manaus, infelizmente, está fora da curva. A situação do Brasil já é complicada, mas o que os manauaras estão enfrentando é algo muito grave, muito além do que a gente poderia imaginar, né, Ana? É muito, muito preocupante e a gente vai continuar de olho. Arthur, obrigada, viu, pela sua participação. Qualquer coisa, qualquer novidade, nos acione aqui. Grande abraço, Arthur. Ok, grande Ana, abraço. só para você Tomara ter uma que ideia. haja uma mobilização para mudar isso ainda hoje. Só para você ter uma ideia. Segunda-feira, sabe quantas pessoas morreram de Covid em Manaus? 55 pessoas. Em uma cidade de 2 milhões de habitantes. 2 milhões. É um bairro de São Paulo, São Paulo tem 45 milhões de habitantes em média, o estado de São Paulo, onde 200 pessoas estão morrendo diariamente. Só para você ter uma proporção em cima disso. Imagine. Manaus é do tamanho de um bairro de São Paulo. Exatamente. Então a situação lá é gravíssima, é terrível. Vamos torcer aí para que haja alguma movimentação eficaz para mitigar esses efeitos inimagináveis, esses efeitos negativos que os manauaras estão sentindo agora de um jeito inimaginável também durante essa pandemia. Jamais visto na pandemia. Eu não vi uma situação como essa em nenhum local, né? Nós não vimos em nenhuma cidade brasileira o que os manauaras estão enfrentando agora. Verdade, infelizmente.